Eu recebi no meu escritório um cliente, o seu Antônio, e ele me disse que o pai dele tinha feito uma holding, mas ele achava que o advogado tinha feito alguma coisa errada porque a família estava em pé de guerra e os irmãos querendo entrar na justiça, e ele pediu para ver o que eu podia arrumar. O advogado que fez a holding, ele abriu uma holding familiar para o pai dele, tudo bonitinho, aparentemente bonitinho. A empresa estava aberta, contrato registrado na junta, CNPJ, tudo certinho no papel. 2 anos depois, o pai dele morreu e a família descobriu que não estava protegida de nada. A estrutura existia, mas quebrou na primeira vez que precisou funcionar. Quebrou na hora que cada um começou a dizer: eu quero ficar com isso porque é meu direito. E o pior é que não foi falta de sorte. Foi um erro de método que a maioria dos advogados comete sem nem perceber, sem se dar conta. E eu vou te mostrar os 4 erros que quebram uma holding por dentro, e o quarto deles é o que mais dói porque a família do cliente só descobre quando já é tarde demais. Antes de começar, se inscreve no canal e ativa o sininho aqui embaixo, porque toda semana eu trago técnicas de holding familiar com método que funciona e protege o cliente, e eu não quero que você perca nenhuma dessas dicas. Meus amigos, são 4 erros e cada um deles deixa a holding de pé no papel e frágil na vida real. Então vem comigo, tá? O erro número 1 é pular o diagnóstico. Algo que acontece antes da holding existir. O advogado, ele já abre a empresa antes de entender a família. Ele não pergunta qual o patrimônio, qual o objetivo, quem são os herdeiros, qual o medo real que aquele cliente tem. Resultado, ele monta uma estrutura genérica de prateleira que não serve para aquele caso. E aí, o que seria o certo? O que ele deveria fazer? O que você vai fazer para não cometer esse erro? Você vai realizar com o cliente uma sessão de viabilidade onde você vai previamente elaborar tudo o que você acredita que precisa saber para poder estruturar, para poder eliminar os riscos, para não ter risco tributário, para não ter risco de sucessão, para não ter risco nos negócios. Então você vai diagnosticar a partir de uma reunião com essa família para você entender toda a situação patrimonial, toda a situação familiar, as peculiaridades daquela família e muito mais, tá? Entender aquilo que você não estava preparado antes para saber, que é o interesse daquela família. O que aquela família deseja realmente com aquela holding familiar. E você vai precisar descobrir o que ela deseja, que ela diz que deseja, e aquilo que ela não disse realmente, mas você está percebendo que ela tem algum interesse diferente, tá? Então você vai precisar ter todas essas informações para você começar a pensar não é fazer, começar a pensar o que é possível construir de opções para aquela família. A holding, ela não começa no contrato social, ela começa no diagnóstico. E quem pula essa parte está improvisando, mesmo achando que não está. O erro de número 2 é você errar na entrada dos bens e no valor do capital social. Aqui mora um erro técnico muito comum, tá? É integralizar errado o capital social sem cuidar do valor pelo qual os bens entram naquela empresa, sem planejar a imunidade do ITBI. O que a gente chama de integralizar o capital social com bens, na prática o que a gente vê é que jogam os bens lá para dentro, feito no automático. Aí, ou perde a imunidade do ITBI que tinha direito, ou cria uma exposição tributária que dava para ter evitado. Um detalhe de entrada, ele pode custar muito caro lá na frente para o cliente. O que você vai precisar observar aqui é o seguinte: primeiro, por qual valor esses bens foram adquiridos? Qual valor esses bens hoje estão na declaração de imposto de renda do cliente? Houve alguma atualização? Não houve? Em que época esses bens foram adquiridos, para você ver se de repente você pode levar esses bens diretamente pelo valor de mercado deles, sem ter imposto de renda sobre ganho de capital. Sim, é possível fazer isso. Também é possível levar pelo valor que está lá na declaração de bens do cliente, na declaração de imposto de renda dele, e dentro da empresa fazer o ajuste desse valor para você transformar em mais capital social e utilizar todo o valor de mercado do bem para a formação de capital social, e com isso não ter a incidência do ITBI. Então o que você precisa ter esse cuidado na formação do capital social, para que o capital social ele corresponda exatamente aos bens que você quer utilizar para integralizar, tá? E que esse valor desses bens não corre o risco também de gerar imposto de renda para o seu cliente. O erro de número 3
é você abrir a holding sem as cláusulas que protegem e que mantêm o controle. Esse é o coração do problema, tá? O advogado, ele transfere as cotas para os filhos e para por aí. Ele não reserva, às vezes não reserva usufruto, não amarra a administração, não coloca em comunicabilidade, impenhorabilidade, inalienabilidade, reversão, não estabelece que os direitos políticos têm que ficar na mão do cliente. Aí o que acontece? O pai, ele perde o controle do que ele construiu. A cota do filho, ela cai, por exemplo, num divórcio, ou cai num inventário se o filho falece antes. O patrimônio que devia estar protegido, ele fica exposto justamente nas situações que a holding existia para resolver. O correto é você atribuir todas essas cláusulas que eu acabei de mencionar, a outras também que podem ou não fazer sentido para aquela família. Mas o fundamental de você ter ali é garantir que haja a reserva de usufruto, e além da reserva de usufruto, olha, tem cláusulas que as pessoas ignoram ou relegam, ou não dão muita atenção. Por exemplo, a cláusula de incomunicabilidade. O pai hoje ele pode acreditar que ele sabe quem é o genro, quem é a nora, que ele confia, mas ele não sabe quem será o de amanhã. Não sabe se aquele casamento do filho vai continuar para sempre. E se ele vai se casar com uma outra pessoa que pode colocar o patrimônio da família todo em risco. E sim, pode colocar tudo em risco. Ou se um filho falece antes do pai, as cotas que agora pertencem a ele vão para o inventário. Não pode. E isso dá para prever. Como, por exemplo, com uma cláusula de reversão. Ou um filho que tem hoje um problema na justiça ou que vai ter um problema na justiça no futuro, não vai fazer isso. Você, para poder fazer essa transferência, tem que fazer com cláusula de impenhorabilidade e manusear a coisa com um método para que o que então era para ser uma estrutura não vire um pesadelo para a família. Tá? A estrutura, ela não vai quebrar no dia que você faz o registro na junta comercial. Ela quebra muitos anos depois. Na primeira crise da família, ou então no primeiro revés financeiro que um dos membros da família tem, e aí leva parte dos bens da família e, nossa, aí o caos começa, se instala naquele ambiente que a holding foi feita exatamente para preservar e para cuidar. E aí, não foi feito isso atrás, não tem como voltar no tempo para tentar retroagir. A lambança já vai estar feita. Se até aqui isso já fez sentido para você, então eu queria te pedir que curtisse esse vídeo, porque dá o seu like aí, porque isso me ajuda a levar esse conteúdo para mais profissionais que também querem trabalhar com holding familiar do jeito certo, com método, sem errar e sem colocar em risco o cliente e o patrimônio e a família dele. E por fim, o quarto erro é confundir constituir com perpetuar. O advogado entrega a empresa aberta e com os bens lá dentro e ele acha que terminou o trabalho. Mas constituir a holding e incorporar os bens àquela empresa são só as duas primeiras etapas. A constituição e a institucionalização. Falta a terceira, que é a perpetuação. É organizar a transmissão, pensar a governança, deixar o caminho da sucessão pronto para que você não tenha uma sucessão por inventário, mas você tenha uma sucessão societária dentro daquela empresa, para que aquela família não precise passar por inventário. E tudo isso você vai conseguir constituir, seja através da doação de cotas, sim, a doação de cotas com reserva de usufruto e todas as cláusulas que eu já mencionei, elas são um caminho, mas também existem outros caminhos, que é você constituir um conglomerado de empresas que nós chamamos de células, e nessas células você conseguir trazer os filhos já para um sistema de governança e planejar a aquisição das cotas deles no futuro, sim, tendo que pagar ITCMD, essa é a regra do jogo, mas sem ter que fazer, por exemplo, um inventário, que é onde gera muita crise na família. Não é só crise de briga, não. É crise de liquidez, você tem que vender bens. Com a holding familiar isso acaba, isso não existe. Tá? É só você olhar, por exemplo, as holdings dos bilionários que não passam por inventário. Tá? Quem entrega só a empresa aberta não entregou nada, só institucionalizou, mas não perpetuou. Entregou só a metade. E a verdade é que o cliente, ele contratou você justamente pela parte que não foi feita. Ele não contratou você para ter uma empresa, tá certo? Agora, deixa eu falar o que eu penso. Depois de quase 2 décadas fazendo isso, a minha opinião é a seguinte: uma holding familiar aberta, sem método, é só uma empresa, não é um planejamento. Ela tem CNPJ, ela tem contrato, ela tem registro, e mesmo assim, ela não protege ninguém. Porque o que protege a família não é a empresa existir, é a estrutura ter sido pensada para cada detalhe e a cada risco daquele caso específico do cliente. A maioria dos profissionais que quer trabalhar com holding familiar erra porque aprendeu a abrir uma empresa e não a estruturar patrimônio. São duas coisas completamente diferentes. E o cliente não
te paga para abrir empresa, ele te paga para dormir tranquilo, sabendo que a família está protegida, que os bens estão protegidos. Quando você entende isso, você para de vender constituição de holding e passa a entregar planejamento. Isso muda o seu trabalho e muda os seus honorários. E olha só, evitar esses 4 erros não é talento, não é sorte, não é experiência que vem só com muito tempo de trabalho. É um método, é seguir uma ordem que já foi pensada para não deixar buraco. Quando você tem método, você não esquece o usufruto, você não erra na integralização, não faz o seu cliente ter que pagar ITBI, não para na metade. Esse é o caminho. E se você quer ver o caminho certo, sem nenhum desses erros, eu gravei um passo a passo completo de como abrir uma holding familiar do jeito certo, do diagnóstico até o registro. Tá aqui na tela, aparecendo agora para você. É o seu próximo passo. Então assiste agora, porque ele vai desaparecer daqui da tela em alguns segundos. Tá? Meu nome é Márcio Carvalho de Sá e toda semana eu ensino técnicas como essas aqui nesse canal. Então se inscreve e ativa o sininho para não perder nada, porque holding familiar é método, não é improviso.